Regiões Celestiais, parte 11. Sodoma e Gomorra, as cidades da maldade. Vamos ver nessa aula, né? Então, nós temos caminhado até aqui, temos, temos visto alguns pontos bem interessantes, bem fortes sobre a vida de Abraão, né? Temos estado alguns vídeos, né? Na vida de Abraão, uma vida cheia de princípios, né? E o texto que me veio enquanto preparava esse estudo foi o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 9. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. 2 Pedro 2, 4 ao 9. Na aula passada, nós vimos, eh, depois da obediência da circuncisão, né, quando o Senhor fala para Abraão a respeito da circuncisão, que a circuncisão seria essa marca física, eh, do contato, né, a marca física da aliança dos homens, do povo, dos descendentes de Abraão com o Senhor, né? E vimos que imediatamente Abraão obedeceu, não só se circuncidou, como circuncidou a seu filho Ismael e a todos os homens da sua casa, todos nascidos na sua casa, todos aqueles que os seus servos, todos foram circuncidados, né? E vimos que assim, imediatamente o Senhor já veio e falou com ele também, né? Então vimos a obediência de Abraão, né? E assim, quando o Senhor aparece, assim que ele se circuncida, o começo do próximo capítulo, né, do capítulo 18, é o Senhor aparecendo para Abraão. E Abraão faz todo aquele banquete na casa, prepara todo um banquete, né, para o Senhor e para aqueles dois anjos que aparecem na, 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 na sua tenda, né? Ele põe eles na sombra da árvore, ele, ele traz do melhor, ele traz água para lavar os pés, ele mata né, um novilho, ele faz pães para eles, né? E eles comem, eles se banqueteiam ali, né? Então nós pudemos ver o coração de servo, e aí falamos também sobre Filipenses capítulo 2, né? Conectamos com isso, tem de vós o mesmo sentimento que houve no Mashiach Yeshua, né? Que sendo igual a Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas se fez em forma de servo, né? E se fazendo em forma de servo, descendo, ele conquistou tudo, né? O Pai deu tudo a ele, deu o nome sobre todo nome, né? Então, esse coração de servo de Abraão, né? E depois o serviço, né? Foi muito interessante que sempre tem uma resposta, né? É difícil vencer a Deus no dar, né?
Então, esse serviço que Abraão prestou, né, de todo o coração, de coração mesmo, ele não. A impressão é que ele não tinha por onde fazer, ele queria fazer mais ainda, se ele pudesse, né? Ele fez tudo o que ele podia, ele queria agradar ali o Senhor, né? E ali o Senhor fala novamente a respeito da promessa do filho, né? E a impressão que temos é que o Senhor agora está falando também com Sara, né? Ele sabe que Sara está dentro da tenda, é, e, e, e sabe que ela está ouvindo, né? Ele é o Senhor, né? E ela, e quando ele fala, Sara ri, né? E ali, agora é a primeira vez que Sara ouve a promessa, né? Até então Abraão estava ouvindo, mas agora Sara ouviu a promessa. E ela ri. E o Senhor diz para ela: por que riste? E ela disse, e ela mente, né? Ela diz: não, eu não ri, né? E ele diz: não, porque riste, né? Você riu, né? E vimos o nome Itchak, né? Que significa riso, né? E vimos também que assim que eles terminam de conversar, né, a respeito disso, o Senhor se levanta e olham para Sodoma e os dois anjos começam os três começam a caminhar para Sodoma e Abraão vai junto, né? Começa a caminhar junto com eles. Aí o Senhor, como que parando, diz: ocultaria eu de Abraão alguma coisa, né? Alguma coisa que eu vou fazer, né? Porque não é ele aquele em que serão benditas todas as nações da terra, né? E o Senhor estava decidido a destruir já Sodoma, várias nações ali, né? Sodoma, Gomorra e todas aquelas cidades ao redor que eram países, né? Que tinham reis. Então o Senhor ia destruir aquelas nações, né? E como que ele ia destruir sem comunicar isso a Abraão, a quem ele abençoou, dizendo que em ti serão benditas todas as nações. Então o nosso Pai, ele lida com as nações, né? Falamos sobre como muitas vezes as pessoas pensam que ele, que ele criou a terra e tudo que nela há, o homem, o jardim, e o homem pecou e tal, e saiu fora, né? Está aí passeando pelos universos, né? Mas ele está ativo, muito ativo. Ele é o Deus desse planeta. Ele colocou um Éden nesse planeta para a sua presença estar com o homem, para que o homem tenha prazer, né? Ele é o Deus que criou o prazer, né? Não Hassatam, não foi Hassatam que criou o prazer. O prazer quem criou foi Deus, né? Foi Elohim, né? Éden significa prazer. Então, nosso Pai, ele quer que nós tenhamos prazer, mas como o homem pecou, esse prazer foi deturpado, né? Então, aqui nós pudemos ver como ele começa a comunicar para Abraão o que ele vai fazer com Sodoma e Gomorra, que ele viu o clamor de Sodoma e que ele está descendo para ver se é assim mesmo, porque ele vai destruir. E aí ele dá uma abertura gigantesca para Abraão ver até onde vai o relacionamento com esse Deus, né? Com esse Deus que ele tem conhecido e que tem sido maravilhoso na vida de Abraão. E ele começa a interceder. E nós temos a primeira intercessão, né? A primeira intercessão registrada nas Escrituras. Não quer dizer que foi a única intercessão, ou a primeira intercessão que aconteceu na história, mas essa é a primeira intercessão que está registrada na Torá, e por ela estar registrada justamente no livro dos começos, no livro dos princípios, é dela que nós extraímos vários princípios a respeito da intercessão. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, sobre o que falamos, né? Isso está no vídeo das regiões celestiais, parte 10, né? Está disponível no YouTube ou me pede por WhatsApp, né? Então, e nós vimos como o Senhor, ele dá essa abertura para Abraão mudar a mente de Deus, né? O Senhor estava decidido
a destruir Sodoma e Gomorra, né? Veio em forma física, né? Juntamente com dois anjos é, poderosos, investidos de poder para destruir nações, né? E ele para e comunica a sua vontade para Abraão e dá essa abertura para que Abraão comece a interceder. E começa toda aquela intercessão a respeito de se tiverem 50 justos, né? Senhor destruiria o justo juntamente com o ímpio longe de ti, né? E vimos esses princípios de como Abraão ele realmente está assumindo cada vez mais a posição de ser o representante de Deus na Terra. Ele se sente confiante para falar com Deus, para falar com Yahweh de uma forma assim mais íntima, né? Senhor, não se ire, vou falar mais essa vez, né? E se tiverem 10, né? E então ele vai entrando, né? Mas o Senhor vai até um ponto. Quando tem 10, quando fala em 10, o Senhor sabe que nem 10 não tem, né? E aí o Senhor quando termina de falar, ele se retira, né? E Abraão volta ao seu lugar, né? Então falamos sobre esse princípio também de voltar ao seu lugar depois da intercessão. Porque muitas pessoas entram no lugar de intercessão e nunca entregam aquilo que acontece. Elas nunca voltam para o seu lugar. Porque a intercessão é um lugar. É como quando você já foi em um tribunal, né? Você vai num tribunal, você vai lá, mas lá não é o teu lugar. Lá você pleiteia uma causa. Mas lá não é o teu lugar, a não ser que você seja o juiz, a não ser que você seja um advogado, né? Que você está sempre lá. Mesmo assim, você entra lá por uma causa especial, né? Então, a Torá nos fala que Avraham se retirou para o seu lugar, voltou para o seu lugar, né? Ele já estava querendo ir para Sodoma e assim o Senhor se retira, os dois anjos seguem para Sodoma, né? E Avraham volta ao seu lugar, né? O estar posicionado em Deus é algo fundamental. Devemos permanecer no lugar aonde Ele tem nos colocado, porque é só neste lugar que nós verdadeiramente funcionamos, né? Em qualquer outro lugar é fora, está desalinhado, né? Desalinhado, né? Então nós vemos aqui então que vamos colocar aqui no mapa para termos uma ideia aqui mais ou menos da onde Avraham estava, né? Avraham morava aqui em Hebron, né? Então você vai ver aqui, vou puxar a flecha aqui, ó, né? Então aqui era Hebron, bem próximo aqui onde fala Mar Salgado, né? Que é o Mar Morto, né? O Mar de Sal, né? Aqui para cima você vai aqueles que não tem talvez acompanhado todos os vídeos aí, nós já temos falado várias vezes, colocado alguns mapas para entendermos mais da revelação através dos lugares, né? E aqui está Jerusalém, né? Então aqui fica Jerusalém, um pouco para cima do Mar Morto, né? E Avraham está aqui em Hebron, aqui nessa região aqui nos Carvalhais de Mamre. E aqui embaixo bem no final do Mar Salgado, nós temos a região onde ficava Sodoma e Gomorra e as cidades. Então, ainda é uma localização que não se tem a precisão, porque as cidades foram destruídas, mas aqui ficava, eu fiz bem redondão aí, porque era a planície do Quicar, né? A planície redonda, do arredondado, né? Então, era um lugar de várias cidades e esse lugar era um lugar assim de uma exuberância tão grande de mata, de rios, de uma planície bem regada, que Lot, quando ele se separa de Avraham, quando há a briga entre os pastores, ele diz que ele olhou para esse lugar, desejou esse lugar para ir morar nesse lugar, e que esse lugar ele disse que era semelhante que era o Éden de Deus, né? Que era o Éden. Ele disse que era semelhante ao Éden,
Imagina como devia de ser fera esse lugar, né? Então o mar salgado não era um mar salgado, ele era um mar normal, né? Ele se tornou muitos estudiosos, especialistas, arqueólogos acreditam que foi, que creem logicamente nas escrituras, acreditam que foi que o mar salgado se tornou isso por causa da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então aqui nós vamos ter que tem mais ou menos de Hebrom até Sodoma, né? Então nós vamos ter cerca de 56 quilômetros aqui, ó. Então esse tracinho que eu fiz aqui tem cerca de 56 quilômetros, né? Vamos colocar 60 quilômetros aí, né? Então, Avraham está aqui e Lot está a uns 60 quilômetros de distância, morando em Sodoma, né? Então, entramos no capítulo de Bereshit, né? Gênesis capítulo 19, né? Coloquei Bereshit porque para que a gente nunca esqueça que é o livro dos começos, né? Que é o livro em princípio, né? O livro dos princípios, né? Então, e é isso que estamos buscando, né? Quais são os princípios que regem, que mexem com as regiões celestiais? Quais são as coisas que diferenciam, por exemplo, nessa história, um homem do outro, né? E é isso que nós vamos começar a ver agora que a história dá uma mudada. Então nós vimos como até então nós estávamos falando sobre Abraão e agora os dois anjos estão chegando em Sodoma, né? E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar, que nós vimos no vídeo anterior, é que quando eles vieram para visitar Avraham, a Torá fala que vieram os homens, né? Homens, Anashim, né? Homens. E aqui, esses dois, e falamos sobre como frequentemente nas escrituras, os anjos, eles não têm cara de anjo, né? Asa de anjo, roupa de anjo, eles aparecem como homens. A maioria esmagadora das vezes, eles aparecem como homens, a ponto dos nossos heróis bíblicos, né? Josué, né? Os pais, o Sansão, sempre que aparecem os anjos, um anjo ou o anjo do Senhor, ele aparece em forma humana, né? Josué está lá e de repente ele olha e fala, aparece um homem com uma espada na mão e ele diz: você é dos nossos soldados ou é do soldado inimigo, né? E era um anjo, né? E para ele confundir é porque o anjo estava vestido com roupa de, de, de alguém daquela época, né? E provavelmente de um soldado, né? Com uma espada na mão, a ponto dele dizer: você é do nosso exército, você é do exército do inimigo, né? Então, aqui a escritura já muda, né? E diz: e vieram os dois chamar anjos, né? Nós vimos também no vídeo anterior a palavra malachim, né? Que significa mensageiros, né? Mensageiro. A palavra malach significa mensageiro. Então, Malaqui, né? O nome do livro Malaquias significa meu mensageiro, né? Então pode ser que seja o nome de uma pessoa, de um profeta que realmente tinha esse nome, Malaqui, né? Ou que ele não tem nome e está falando da função dele. Ele é o meu mensageiro, né? Então nós chamamos de Malaquias, né? Mas ele é Malaqui, né? Meu mensageiro. Podia ser qualquer um, né? Porque ele foi o mensageiro do Senhor naquele momento, né? Então, só para nós irmos, vamos caminhando nas escrituras e vamos falando um pouco, né, de tudo, para que isso vá formando essas imagens dentro de nós, né, do significado da palavra no hebraico, né? E aqui Ló estava sentado à porta de Sodoma. Diz que Sodoma tinha uma porta, né?
Então, ele estava sentado à porta de Sodoma. E já falamos também como isso era um lugar de governo, né? Então, os homens, os anciãos, o governo de uma cidade é onde eles se reuniam, era na porta de uma cidade. Então, nesse lugar, os anciãos se reuniam e decidiam aquilo que eles tinham que decidir a respeito do governo de uma cidade, né? E aqui Ló está assentado à porta de Sodoma. E pelo que nós vemos aqui no texto, ele está sozinho. Então nós vemos que quem é que estava clamando pela cidade? Quem era o único que tinha sobrado? O único que era o justo, só tinha um justo. Só Lot, né? Só Lot era justo e o clamor dele estava subindo ao céu. Ele afligia, nós lemos ali no texto de 2 Pedro, né, capítulo 2, nós lemos como ele afligia a sua alma justa pelos pecados e pela impiedade daquele povo. E o Senhor ouve esse clamor, porque o povo já está completamente corrompido e o único que está clamando é Lot, justamente na porta da cidade, né? Então aí já não tem mais a coletividade, já não tem igreja, não tem 2 ou 3 reunidos, tem uma pessoa orando e intercedendo e clamando, né? E os anjos quando vêm, né? Diz que ele vendo-os, né? Ele levanta os olhos, levanta-se ao encontro e inclina-se com o rosto à terra, né? Então ele reconhece que quando ele inclina seu rosto à terra, ele reconhece que esses não são apenas seres humanos, não são pessoas normais. Ainda que ele veja os seres parecidos com homens, mas ele reconhece quem são esses que estão vindo, né? Ele inclina o rosto à terra. A palavra aqui é uma palavra que é muitas vezes traduzida por adorar, né? Mas ela tem a ver com se prostrar, né? Em respeito, a um grande respeito, né? E não com adoração, né? Então ele reconhece, guarde isso, porque isso vai ficar muito interessante mais para frente, porque aqui ele reconhece que estão vindo da parte de Deus, né? E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite, né? Essa palavra aqui na rua tem a ver com uma praça, né? Antes nós vamos dormir na praça, né? E ele porfiou com eles muito, né? Diz que ele porfiou com eles, diz que ele brigou com eles, assim, ele ficou assim, tipo, não, vamos para minha casa, vamos, não, vocês têm que ir, não, vocês têm que ir. Ele insistiu, assim como quem realmente não queria largá-los, né? E vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram, né? Aqui a palavra bolo sem levedura é matzot, que mais tarde, depois, vem ser o pão da Páscoa, né? O pão sem fermento, né? Então, é muito interessante que ele já oferece esse pão sem fermento, né? Para esses anjos, né? Mas eu queria guardar aqui que ele teve uma postura de um homem muito hospitaleiro, né? Ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, né? Antes passaremos a noite na rua, dormiremos na praça, né? Eu vejo isso como algo tão interessante, porque está em completamente oposição àquilo que aconteceu na vida de Abraão.
Quando esses mesmos homens chegaram, Abraão não teve que porfiar com eles muito, né? Forçá-los quase a ir para sua casa. Olha que interessante como aconteceu lá no começo do capítulo 18. Quando esses três homens apareceram, o Senhor aparece, esses mesmos anjos, né? Junto com o Senhor. E ele diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda a seu encontro e inclinou-se à terra. Até aqui a mesma coisa que Lot fez, né, depois. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegasse até vosso servo. E disseram: assim faze como disseste. Então aqui eu quero fazer uma comparação, né, entre você veja, as duas atitudes são muito parecidas, né? Os dois se mostram extremamente hospitaleiros para com o Senhor, para com os seus representantes, para com os seus anjos, né? Mas numa eles dizem não, não vamos na tua casa. Nós preferimos dormir na rua do que na tua casa. E o outro assim, ó, assim, faça como você está dizendo. Faça isso, muito bom, muito bom. Faça como você está dizendo. Tem água para lavar os pés, tem comida, não tem nada errado com a comida, não tem nada errado na fala de nenhum deles, né? Eu não consigo enxergar nada de errado nisso, mas tem uma grande diferença, que é a questão, primeiramente, a questão do posicionamento, né? Abraham está nos carvalhais de Manre. Ele está sentado naquele lugar que já estudamos, já falamos muitas vezes sobre esse lugar, porque ficamos vários vídeos falando sobre isso, depois na ordem de Melquisedeque, né? Deste lugar onde ele se assentou, aonde ele cresceu, aonde ele fez uma aliança saudável com o Manre, né? Aonde ele está num lugar de engorda espiritual, ele está se tornando grande, né? Ele tá criando raízes, ele tem lugar que tem sombra, né? E é um lugar longe, não está numa cidade, ele não está no meio de um fervo como está Lot. Lot está no meio de um lugar que o Senhor está prestes a destruir. E ele não teve discernimento nenhum. Ele foi para esse lugar simplesmente por sua, assim, por seu olhar enganado, né? Por sua falta de discernimento. Mas eu creio pela própria história que é muito por causa da sua mulher e das suas filhas. É muito interessante que o texto todo nunca menciona o nome é, da mulher de Lot e das suas filhas. Só diz que é a mulher dele e que são suas filhas, né? Elas não são mencionadas, né, em tempo nenhum. E isso me faz pensar que realmente somente Lot tinha algum tipo de temor, né? Era considerado um homem justo, mas não podemos confundir que ele é um homem justo, é, mas que ele é um homem que está alinhado, né? Porque tanto Pedro, quando lê, diz que ele faz essa leitura de que ele é um homem justo, que aflige a sua alma, mas você veja, ele está completamente fora de posição. E esse momento é um momento. É como se os anjos estivessem dizendo assim: não, nós vamos passar a noite na rua, não queremos ir na tua casa. Nós só estamos aqui para cumprir, para salvar você, né? Para salvar você. Né? A gente, porque o principal motivo aqui
é destruir a cidade. Mas nós temos uma missão que a gente precisa resgatar você antes de destruir a cidade. Senão a gente já tinha destruído, né? Mas a impressão que tenho é essa, de que o Senhor não. é, a casa de Abraão é um lugar em que o Senhor sente prazer de estar, sabe? Em que ele está. A diferença, né? Essa é a diferença, né? Um lugar onde o Senhor, como ele disse no capítulo 18, um lugar que agora eu sei que Abraão ordenará a sua casa e os seus filhos depois dele para guardarem justiça e juízo, né? Interessante que na vida de Ló o Senhor não fala isso e nem poderia, né? Pelas atitudes que nós vamos ver da sua mulher, das suas filhas, né? Então, a diferença das duas casas para mim, é isso, né? O alinhamento, um está vivendo no Senhor, vive em obediência, e o outro é um justo, né? Digamos assim, é o crente, cara, que vive para si mesmo, né? Cara, ele tem o Senhor, mas assim, é só o Senhor para quando ele precisa, né? Porque a impressão que eu tenho é essa que também que Lota está sempre sendo salvo de alguma coisa, né? Ele é capturado, está sempre assim, ele está sendo salvo da ganância dele, da maneira como ele não consegue cuidar da sua própria casa, ordenar sua própria casa, ele está sempre sendo salvo de alguma coisa. A impressão é que ele, assim, digamos, seu crente aceitou Jesus, está na igreja faz 30 anos, mas a casa continua tudo virada, não entende os princípios, não vive em cima dos princípios, não tem posicionamentos, não tem arrependimentos, não tem discernimento, vive como aquele que está eternamente no deserto, né, eternamente passando lutas, eternamente ele nunca entra naquele lugar onde ele foi chamado para ser e estar na terra prometida, né? E isso é gritante, né? Eu lembro que muitas vezes se falava que nós estamos na terra prometida, que nós estamos. Se a gente disser que nós estamos em Yeshua Hamashia e ele é a terra prometida, isso é um ótimo entendimento. Mas se nós pensarmos que a terra prometida é, é, é a maturidade em Cristo, né? E que estarmos em Cristo foi nós estarmos, nós termos, entre aspas, aceitado Jesus, foi sermos libertos do Egito, né? Nós temos então aí três momentos muito distintos, né? O Egito, aquele que não conhece, aquele que está completamente fora, é o homem natural, né? Temos o deserto, que é aquele que está no deserto, que é aquele que já foi liberto do Egito, mas ainda vive como um crente carnal, né? Como Paulo diz, não vos pude falar como a carnais, mas, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então há um lugar que o carnal é o imaturo, né? Ele não diz que o carnal é o homem sem Deus. Ele diz que o carnal é o imaturo, né? E ele fala que tem os espirituais, né? O espiritual é aquele que então chegou à maturidade, que ele não é mais criança, né? E essa maturidade é a terra prometida. Então, os crentes que estavam no deserto já eram crentes, né? Mas eles nunca chegaram a estar na maturidade. Teve que vir, quer dizer, o símbolo de uma nova geração que nasce no deserto, quer dizer, de uma mudança de mentalidade que acontece durante o deserto, para que esse povo possa herdar, né? Para que ele possa entrar na herança, né? Então, nós temos três momentos bem distintos, né? E Lot, para mim, é esse crente assim que é um justo, e é uma pessoa religiosa, é um religioso, né? Ele tem muitas atitudes religiosas, mas ele está sempre em encrenca. Ele está sempre numa encrenca. A vida dele sempre tem uma confusão. A vida dele sempre tem um lugar, uma coisa mal resolvida. A impressão que ele sempre indo para a direção errada. Que o Senhor está indo para um lado, ele está indo para o outro, né? E o Senhor, nesse caso aqui, estava parado com Abraão em Manre, né? E Abraão era o representante dele. E tudo que está fora daquele lugar está fora da vontade do Senhor,
né? Porque se Abraão é o representante, está fora disso, está fora do Senhor, né? Então, se você quiser ver, nós temos um vídeo, se eu não me engano, eu não me lembro se é o vídeo 4 das regiões celestiais, que fala sobre a vida de Lot, de uma forma um pouco mais, né, lá atrás, desde lá de trás, né? Desde quando ele aparece, para você entender a questão da família, quem ele é na família, né? Então você pode dar uma olhada nisso também, se você quiser. Prosseguimos, Gênesis 19:4. E antes que se deitassem, quem? Os malachim, né? Os mensageiros. Antes que eles se deitassem, né? As pessoas que estavam na casa, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Olha que interessante, né? Desde o moço até o velho, todos cercaram a casa, cara. Todos, todo o povo de todos os bairros. Então a cidade que tinha um rei, né? Era um pequeno país, né? Comparado com hoje, mas era um país, tinha um rei, né? Diz que todos saíram então dessa cidade, desse aglomerado de casas, de comércio, de tudo aquilo, e foram e cercaram a casa de Lot, né? Desde o moço até o velho, né? Vai Icru Lot, né? E chamaram a Lot. Vaiomeru Lo Air. E disseram: aonde estão Hanashim? Né? Aonde estão os homens? Eles enxergaram esses homens, né? E devem ter achado esses homens muito bonitos, né? Diferentes daquilo que eles já estavam tão acostumados com o povo da própria cidade, né? Asher Baú Eleira, né? Que vieram a ti Laila, a esta noite, né? Rotie, Rotiem Eleino, né? Traze-os para fora. E olha essa frase, né? Vá nedá otam, para que os conheçamos. Ai, ai, ai. Agora o negócio ficou esquisito. Porque eles falaram: cadê esses homens, cara, que chegaram aí? Porque eles chamaram a atenção de toda a cidade. Nós vimos eles entrando na tua casa, né? E esses homens cheios de lascívia dessa cidade, desde o moço até o velho, imagina o burburinho que aconteceu na cidade. Olha, os caras chegaram aí, os caras, ó, estão com lote, foram pra casa do lote, cara, você tem que ver os caras, cara, tem que ver os caras bonitão, cara, com umas roupas, cara, que eu nunca vi antes, cara, os caras chegaram lá, cara, não, 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 ele é meu, não, não, ele é meu, cara, e começou aquela onda, né? De um falando pro outro, um falando para um, outro falando para outro, e aquela coisa, e chegaram os caras nessa cidade, e hoje nós vamos nos banquetear, para que os conheçamos. Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Né? Essa palavra conheçamos é a mesma palavra de Gênesis 4:1, que diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Né? Então a palavra aqui é conheceu como? Conheceu sexualmente. Né? E isso foi considerado pelo nosso pai como casamento. Né? Isso foi chamado porque o casamento na escritura, no livro dos princípios, na essência, na sua essência mais essencial, é sexo. Né? E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu. Né? E eles se tornaram uma só carne, é a mesma palavra, e conheceu Adão e Eva, e se tornaram os dois uma só carne. Né? É esta palavra. Você veja que nós vamos ver aqui três formas em que aparece nas Escrituras a questão do relacionamento sexual. Né? Aqui
nós temos a palavra conheceu, é a palavra Yadá, né? A palavra Yadá. E conheceu Yadá, né? E conheceu, ele provou, né? Ele soube, ele conheceu, né? A Eva, ele conheceu intimamente. Isso é casamento. É esse tipo de relacionamento, é sexo. Estes homens, né? Eles queriam conhecer, eles não queriam um relacionamento pervertido, não era isso que eles estavam dizendo. Eles queriam casar com esses homens. Eles queriam casar com esses homens. Eles já estavam tão pervertidos na sua sexualidade que eles nem consideraram usar a palavra para perversão sexual. Aqui eles usaram a palavra para casamento, a palavra conhecer para se casar, para morar junto, para estar junto, né? Nós vamos ter um tipo de relacionamento com esses homens do tipo que nós temos aqui conosco, que nós estamos todo mundo casado aqui, né? Nós estamos assim tipo vivendo tipo marido e mulher, né? Entre os homens dessa cidade, desde o moço até o velho. Aqui nós vamos ver uma segunda palavra, né, que é usada para um relacionamento, que é a palavra que é usada para um relacionamento de um homem com uma mulher, quando não é conhecer o sexo para casamento, quando é com um relacionamento com uma prostituta, né? Que aí é um pagamento, já se sabe que é um negócio, né? Gênesis 38:15, né, conta da história de Judá, um dos filhos de Jacó, né, que não deu a sua nora. Chegou um momento que os filhos dele foram sendo dados para sua nora e foram morrendo. E o último filho ele não quis dar. Aí ela se fez de prostituta para enganá-lo no meio do caminho, para fazer dele ter um filho dele, para que ela não morresse sem filhos, para que ele cumprisse com a lei. A lei dizia que ele deveria dar todos os filhos, né? Até que para dar semente ao seu primeiro marido, ao primeiro filho de Jacó, de quem ela era esposa. Então, se aquele primeiro marido morreu, o próximo filho vai lá e dá filhos para o seu irmão. E assim é a lei do levirato, né? E aqui ele chegou um momento que ele disse: essa mulher é uma viúva negra, todos os meus filhos estão morrendo com ela, né? Então ele não deu o filho quando esse filho se tornou adulto. E aí ela vai para o caminho, se faz de prostituta, né? E vendo Judá, teve a por prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, né? Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? Então, essa palavra possuir é a palavra bo, né? Em hebraico, é a palavra bo, que significa possuir, entrar nela. Deixa-me entrar nela. Então, muitas vezes a Torá ela é assim, usa alguns eufemismos, porque se sabe que muitas crianças vão ler, né? Então, desde criança o judeu lê com seus filhos, né? Então, ela usa alguns eufemismos. E aqui, sempre que há um relacionamento ilícito, apenas se fala entrar nela, né? E ele entrou nela, né? Então, essa é a palavra bo, né? E a terceira palavra é a palavra nudez, né? E viu o cão, em Gênesis 9:22, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. A palavra nudez aqui é ervá, né? Ela é a palavra descobrir a nudez, né? Descobrir a nudez significa incesto. Também é uma palavra que tem a ver com relacionamento sexual. Não é ver só uma pessoa nua, né?
está falando de ter um relacionamento, de descobrir a nudez. É o incesto, é um relacionamento proibido, um relacionamento pervertido, né? Tanto que o judeu não considera tão, tão ofensivo um homem sair com uma prostituta, nem de perto é o quanto é o incesto, né? O incesto aqui se você quiser saber mais, vai estar em Levítico, né? Capítulo 18, do 7 ao 17. Então, mas Ali, como é que você fala que descobrir a nudez é relacionamento sexual, né? Porque ali nós vamos ver que o que eu estou dizendo é que Cão ele não, né? No caso aqui, Canaã, ele não viu a nudez do seu avô, né? Ele estava envolvido no num ato sexual ilícito, né? Ele estava ali de uma forma, é, cara, tanto que a maldição sobre Canaã é uma coisa gigante, né? Se diz assim, cara, como é que pode alguém ser amaldiçoado tão grandemente? Toda uma linhagem foi amaldiçoada porque ele viu Noé nu, né? Não faz sentido, né? As pessoas não era assim na época, que ninguém podia ver ninguém nu, né? Então, e nós vamos descobrir isso lá na frente, quando a própria Torá explica isso, quando ela diz assim: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai, né? Então, o que ele está dizendo aqui em Levítico 18:8? Que descobrir a nudez da mulher do pai é descobrir a nudez do pai. E o que está falando aqui? De ver a mulher nua? Não. Está falando aqui de ter um relacionamento com a mãe, né? E você vai ver no texto lá que proíbe uma porção de coisas. Não descobrirás a nudez da tua tia, ela é irmã do teu pai. Não descobrirás a nudez do. Enfim, vai falando um monte de gente. Por que, que a Torá está falando isso? Porque se nós formos lá atrás, nós vamos nos lembrar que na época de Noé, até os animais tinham pervertido a sua maneira natural de ser, né? Então, a perversão se tornou tão grande, mas tão grande, que até os animais já tinham mudado a sua forma de agir sexualmente, é óbvio, né? Então, os homens estavam tendo sexo com os animais, né? Então, nós esquecemos porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, a gente vê esse tipo de coisa, que a gente não está no meio, não, graças a Deus, não estamos no meio da perversão sexual, mas é muito podre. Existe uma indústria violenta só de filmes, cara, de sexo de mulheres com animais, de homens com animais, né? Então, os últimos dias seriam como os dias de Noé. Então, não tenha isso como algo ele viu a nudez do seu pai, né? Cara, ele não viu a nudez, né? Ali houve um ato de perversão. E ver a nudez do pai aqui, em Levítico 18, é ter relacionamento com a mãe, né? Então foi isso que aconteceu. Provavelmente Cão ou Canaã, provavelmente Canaã que foi amaldiçoado, não foi Cão, né? Foi Canaã, estava envolvido num relacionamento ilícito ou com o avô ou com a avó, né? E Levítico 18:18, que é um desses textos, olha que interessante que ele explica mais ainda. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. Cara, não é descobrir a nudez para fazer rival. É como? É ter sexo com ela, né? Então a Torá fala de nudez porque não quer usar uma palavra para perversão sexual, né? Então, porque está atenuando, né, o texto, né? Mas nós sabemos que, cara, que o que estava acontecendo lá na época de Noé era muito pior. E aqui nós vemos que Canaã trouxe essa cultura para dentro. Tanto que os povos cananitas, os cananeus, de todos os povos dos descendentes de Noé, de Ham, Sem e Afete, dos três filhos de Noar, né? Canaã
dos netos foi aquele cujos povos foram os mais pervertidos sexualmente. Os mais, sem dúvida nenhuma, os mais pervertidos foram os povos cananeus, né? Então, eles levavam isso, eram os mais. A perversão sexual está diretamente ligada à idolatria, né? Então, eles eram os povos extremamente idólatras, né? E, deles saiu Nimrod, né? Que foi extremamente idólatra, né? Digamos assim, o pai da Babilônia, né? Então, nós estamos aqui falando assim um pouco sobre isso, para que toda vez que você lê as escrituras, você veja a diferença que há, pelo menos nessas três palavras, né? Descobrir a nudez, entrar nela, né? Que é um caso tem a ver com a prostituição ou relacionamentos também ilícitos, mas tem a ver com entrar nela, né? E, e, o conhecer. E interessante que esta palavra, eu vou voltar aqui uma das lâminas, né? Interessante que a palavra Yadá, que você está vendo aí embaixo, é a, é a palavra que Yeshua usa, né? Quando ele diz que é, é, muitos naquele dia me chamarão Senhor, Senhor, e- mas eu lhes direi: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. A palavra conhecer aí é esta palavra Yadá. Não os conheço intimamente. Não os conheço como quem está casado, né? Está usando um tipo, né? Uma figura do relacionamento sexual para dizer é esse tipo de relacionamento que eu quero. Né? Eu quero conhecer vocês na intimidade. Eu quero conhecer, eu quero que nós possamos nos conhecer na intimidade, que vocês estejam em mim, né? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, né, verdadeiramente sois meus discípulos. E nós vamos ver essa palavra, é muito interessante, Yadá, né? Conhecer intimamente, né? Conhecer intimamente. E tem a ver com o relacionamento do noivo, da noiva, né? É uma simbologia para o relacionamento, né? Espiritual que temos é, com o nosso Pai, através do Filho e pelo Espírito de Deus. Né? Prosseguimos. O problema da religiosidade. Então saiu Lot, a eles a porta. A casa estava, lembra-se que a porta estava cheia, tinha gente por toda e volta da casa. E ele fechou a porta atrás de si. Então ele saiu, fechou a porta atrás e começou a conversar com aqueles homens. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, duas filhas eu tenho. Né? Eis aqui, duas filhas eu tenho que ainda não Iadá homens, que ainda não conheceram homens, que tenho duas filhas virgens, né? Fora vou lastrarei, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Então nós temos que lembrar que, primeiramente, né, bom, Ló como um homem justo, por que eu coloquei o problema da religiosidade? Porque era uma prática comum daquela época o ser hospitaleiro no sentido de se uma pessoa está debaixo do teu telhado, ela é a pessoa mais. Cara, você vai protegê-la de tudo. Era uma desonra permitir que pessoas fossem atacadas dentro da tua própria casa. Né? Então, estava acima de tudo, até da tua própria vida. Né? Essa era o maior, o alto grau de hospitalidade. E eles praticavam isso muito, diferentemente do povo de Sodoma, que conta, fala-nos o Talmud e as histórias paralelas que o pecado tão terrível quanto a questão da perversão sexual que os de Sodoma tinham era a falta de hospitalidade. Conta a história que era proibido
ter mendigos na cidade. Então, ninguém alimentava os mendigos para que eles morressem. E se alguém fosse visto alimentando um mendigo, esse alguém era morto juntamente com o mendigo. Então eles deixavam, ninguém podia dar comida, ninguém podia ajudar um mendigo. A cidade era uma cidade que não era para ter mendigos, né? Então eles eram, cara, isso aos olhos do nosso pai é uma tremenda de uma injustiça terrível. E o povo de Sodoma era o povo, cara, que não tinha hospitalidade nenhuma, né? E aí continua a história dizendo que uma das filhas de Lot, ele tinha mais uma filha, e esta filha, e ninguém entendia por que um dos mendigos não morria. E foram descobrir que ela secretamente dava comida para esse mendigo. E quando descobriram, mataram ao mendigo e a ela, né? Fora da cidade. Então, aqui nós podemos ver, né? Nós vamos ver na continuidade desse texto que como eles eram anti-hospitaleiros, né? Então aqui Lot está colocando a questão do princípio acima de tudo, né? O que ele está cumprindo com o princípio, né? Está sendo aquele bem um crente bem religioso, né? Fazendo tudo que o código de Hammurabi falava que tinha que fazer, né? Mas ele está cometendo um pecado terrível, porque ele tem dentro da sua casa dois anjos de Deus que não queriam ficar na casa dele, em primeiro lugar, queriam ficar na praça, né? Ele levou eles para dentro de casa e atraiu todo um problema gigante, né? É, Só que em vez de crer no poder de Deus, ele simplesmente abre a porta, fecha essa porta atrás de si e ele tem um plano: entregar as suas duas filhas para serem, cara, estupradas até não acabar mais, né? Por esses homens. Então, que plano tremendo que esse homem está tendo, né? Olha que ideia fera, né? Que são as nossas ideias de jirico, né? As nossas ideias de homens carnais, né? Quando a gente tem essas ideias, que a gente quer inventar um negócio sem crer que o Senhor é conosco, porque ele era um homem justo, assim como Jó era um homem justo, mas que não conhecia, não ia dar ao Senhor. Ele não conhecia intimamente ao Senhor. E ele termina, né, o livro de Jó dizendo: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha a diferença, ele tem os olhos abertos, ele está falando de olhos, né? Aqui Lot, cara, não consegue ver. Ele tem dois anjos na sua casa, ele ainda não entendeu o que está acontecendo. Ele está perdidão, mano. Ele está querendo cumprir um princípio sem entender nada, né? E o tamanho da desonra que ele está fazendo para com as suas filhas, né? Cara, imagine as filhas dele escutando isso, né? Ele dizendo: peguem minhas filhas, né? E as filhas dizendo: cara, os homens, chegaram dois homens aí, e os homens são mais importantes do que a gente, mano, né? Cara, que coisa, não tinha outra coisa para oferecer, porque que ele mesmo não se oferece, já que eles querem homens, né? Não, eu tenho duas filhas. Cara, é uma coisa assim né? A gente é difícil, né? Nós precisamos aprender, né? A ter uma coisa sem perder a outra, né? Ele tinha que ser hospitaleiro, mas ao mesmo tempo crer no Senhor, de que o Senhor iria salvá-lo como o estava salvando, né? O Senhor o estava salvando. O Senhor levou os dois anjos na casa dele lá para salvar ele, né? E ele ainda assim não estava entendendo, né? Então, o que mais precisamos nesses dias, né, é o discernimento, é entender, é não só viver os princípios de forma religiosa, porque muitas vezes nós queremos cumprir o princípio sem yadá, sem conhecer intimamente, que não é fruto da vida do Espírito em nós, de uma produção interior dentro de nós.
Então aqui Lot, ele troca os pés pelas mãos, né? Agora veja a falta de hospitalidade. Eles, porém, disseram: saia daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar. Olhe, como estrangeiro. Olha aí o racismo, né? Olha aí né? Como o preconceito, né? Eles eram. Lot já morava há muitos anos junto deles, né? Eles mesmos foram salvos por Avraham, né? Juntamente com Lot, Avraham foi salvar Lot e salvou todo esse povo, né? O Sodoma só estava existindo porque Avraham salvou o rei de Sodoma, né? Que tinha apanhado uma surra dos 4 reis de Gênesis 14, né? Tinha perdido tudo, as pessoas, os bens. Então, Abraão salvou tudo isso por causa de Lot. E esses homens estão tratando ele como estrangeiro. Depois de todos esses anos, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Então os caras caíram de pau, vieram para cima e não quiseram nem saber. Falaram: agora nós vamos acabar com você, né? Então aqui Lot dá um trabalhão aos anjos de Deus, né? Ele está dando trabalho, só está dando trabalho na história, né? Só está dando trabalho, né? Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos, né? Os homens quem? Os Anashim, os Malachim, os anjos estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa, né? Fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então aqui acontece algo muito interessante, né? Quer dizer, havia poder para salvar a Lot e as filhas e tudo, não precisava ter oferecido as filhas, nada disso. Ele tinha que ter confiado, entregue a sua vida nas mãos do Senhor completamente, antes de querer inventar qualquer coisa que não tinha a ver, que é fruto da cabeça do ser humano. O Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, né? Dizer, não é segundo a nossa cabeça, não é segundo a nossa erudição, não é segundo as nossas. O Senhor não nos chamou para a gente fazer conta no mundo espiritual, né? Ele chamou para a gente crer, né? E aqui ele era, apesar de um justo, nós vemos que a imuná dele era bem pequena, a fé dele era bem pequena, né? Ele estava orando, estava buscando, mas ele não conhecia o Senhor, né? Ele não sabia do poder dele, né? Aí esses homens feriram de cegueira aos homens que estavam à porta da casa. E isso agora nós começamos a entrar numa questão de juízo, né? É um símbolo para nós. Sodoma e Gomorra são um símbolo para nós, como lemos ali no começo, em 2 Pedro, dos últimos dias, né? Os homens sem discernimento, o homem natural, que estão feridos de cegueira por causa da sua concupiscência, por causa da sua lascívia, por causa da sua avareza, por causa da sua falta de hospitalidade, por falta de uma porção de coisas, né? De dezenas e dezenas de princípios quebrados, né? Desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta, né? Quem é a porta, né? Yeshua disse: eu sou a porta. Eu sou a porta de entrada, sou a porta de saída, de entrada das ovelhas, de saída das ovelhas. Eu sou a porta, né? Esses homens procuraram a porta, mas eles estavam cegos, porque não é procurando a porta com as nossas próprias mãos, não é tateando, só que a gente vai procurando pelos nossos próprios meios. Há uma questão do arrependimento, porque o Senhor está próximo, o Senhor está perto, né? A gente precisa se arrepender e entregar diante dele, que ele mesmo nos coloca para dentro, né? Ele nos revela a porta, ele nos tira da cegueira, ele nos faz ver, né? Ele nos faz ver.
Então disseram aqueles homens a Lot, né, os Malachim: tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, né? Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo, né? Então, veja, essa é uma palavra que vai acontecer, né? Vai acontecer. O Senhor vai destruir esse lugar, vai destruir, né? Aquilo que era o mundo como nós conhecemos, está caminhando para o fim, né? Ele vai acabar em chamas, né? Ele vai acabar, ele vai ser queimado, né? Há um clamor, né? No mundo espiritual há um clamor que vai acabar, e que vai ser resolvido, vai ter um juízo, né? Ainda que muitos vão querer dizer que não, não, isso é muito radical, essa palavra aí não tem nada a ver. Cara, você tá falando, cara, o quê? Contra o homossexualismo? Você tá falando contra, cara, de Deus. Cara, vocês são religiosos, vocês não, vocês, cara, vocês são um povo que não presta. Essa fala de vocês só traz ódio, só traz, né? É, vai ter todo tipo de mensagem para tentar destruir. Já existe e vai aumentar cada vez mais, mas isso é inevitável. Como o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra e todas aquelas cidades que estavam em volta, que estavam todas contaminadas, né? Isso vai acontecer, é um símbolo daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Não tem jeito, não tem saída, né? E nós não vamos mudar a nossa mensagem, é, porque o mundo acha que ela é pesada demais, né? Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Quer dizer, essa é a mensagem, cara, que vai continuar se repetindo, né? Foi tido como. Diz que essa palavra aqui, zombador, é a mesma de Isaac, né? Eles riram da cara dele. Foi tido como piada, né? É uma piada. Você é uma piada. Ô, Ló, você é uma piada, velho. Você é uma piada porque todos eles estavam tremendamente contaminados, cegos, com as suas mentes enuviadas. Eles não tinham mais nada, eles estavam completamente perdidos, enfiados na lama da maldade e do pecado. Uma cidade extremamente pecadora e maldosa, maldosa até o último fio de cabelo, né? Imagina o que esse homem não sofria, porque apesar de ser um homem sem discernimento, ele via o tempo todo com seus olhos a maldade. Mas você vê que as suas filhas estavam, ele já tinha genros. O que eram esses genros? A mesma coisa que José era de Maria, né? Era casado assim, era um casamento, um pré-casamento, como se fosse um noivado, né? Mas era um casamento, era mais sério que um noivado, né? Eles ainda não tinham tomado as filhas, mas eles eram. Agora você veja, o Ló, cara, quem arranjava o casamento? Era o pai. O pai arranjava o casamento para as filhas. Como que ele arranjou o casamento com esses caras, né? Que eram zombadores, que eram homens da cidade. Estavam juntos naquele fervo. Estavam no meio das paradas. Entendeu? Eram homens cheios de luxúria, cheios de lascívia, né? Eles estavam ali. E o Lot, cara, quer dizer, ele era um homem que não tinha, que por não estar alinhado, por não estar completamente ligado em Deus, a sua família estava completamente perdida, né? Ele tentava manter o mínimo, né, de uma vida com Deus num lugar que nunca que ele escolheu. Não foi o pai que escolheu. Ele escolheu. Ele olhou e disse: eu quero ir para esse lugar. E foi armando tendas desde onde estava Abraão. Ele foi armando tendas até chegar em Sodoma. Ele era o foco dele.
Era o que eles queriam. A mulher dele queria shopping, mano. Queria shopping, queria, queria o brilho dos olhos, queria a casa fera, cara, com um monte de bens, e conversar com as vizinhas, e aquele falatório, e viver na alta sociedade, e no meio de tudo aquela coisa, aquela agitação da cidade grande, de ter coisa. Não me fale desse negócio de morar no campo, de ter uma vida assim, sossegada. Não, não, não tem esse negócio de ser pastor de ovelha. Não tem esse negócio. Nós queremos, cara, nós queremos carrão, nós queremos joias, nós queremos tudo, tudo, tudo. Nós queremos a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Nós queremos isso. Aqui, logicamente, a fala é sempre mais bonitinha, né? Essa fala que muitas vezes nós temos, né? De tipo assim, de querer uma coisa assim, assim, que não é aquilo que o Senhor quer para nós. Por isso nós temos que levar cativo todo pensamento à mente de Cristo. Não é errado ter uma vida melhor. Não é isso que estou falando, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Então, essa mensagem não é para trazer condenação para você que está vivendo em Deus, certo? É para tirar aquelas coisas de nós que não são dele, né? Para que sejamos purificados nele, porque não há nada nesse mundo que seja melhor do que ele e do que estar vivendo o propósito nele. Não há, não há. E para isso não a morte, né? A morte da nossa psique, nós perdermos a nossa vida para ganharmos a vida dele é necessária. Não tem como ficar no meio do caminho, né? Não adianta te ficar estar no deserto, tem a promessa da terra prometida, mas nós queremos as codornizes, nós queremos carne, nós queremos cebola, nós queremos coisa. Cara, esse é um símbolo da escritura. São pessoas, nós somos pessoas que não somos diferentes deles. Nós somos carne, né? Temos isso em nós, né? Então, o Senhor, à medida que nos aproximamos dele, ele tira essas coisas de nós. Abraão estava sossegadão lá e nisso o Senhor o enriqueceu. Ele era um homem extremamente rico. Nossa, Abraão tinha para dar no pé, né? Cara, ele não era pobre, né? Pelo contrário, ele foi talvez um dos homens mais ricos que já teve na face da terra, né? Com certeza, sem dúvida, ele era mais rico do que a maioria dos homens que já existiram na face da terra. Então o problema não está na riqueza. O problema é a concupiscência, é o coração do homem que deseja as coisas, cara, né, mais do que o Senhor. E assim vai se perdendo, né? E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Lá de novo, Ló, cara, sabe? Cara, chega uma hora que começa a me dar um nervoso com o Ló, né? Porque o Senhor está fazendo tudo por ele. Abraão várias vezes se meteu, cara, em guerras, cara, por causa de Ló, cara. O que que ele tem, cara? O que que ele tem? Como que nós podemos olhar para dentro de nós e ver onde que tem Ló dentro de nós, né? Ele, porém, demorava-se. Eu fico imaginando os anjos ali, assim, batendo o pezinho, dizendo assim: vamos, cara, nós vamos destruir. A hora que vier, já tá cronometrado, cara. Igual aqueles filmes, sabe? O reloginho, sabe? Cara, falta 45 minutos, cara. E você ainda nem, cara, pegou a tua trouxa ainda, mano. Você tá procurando onde que tá a escova de dente, né? O mundo vai acabar, velho. O teu mundo, o mundo que você conhece, vai acabar e você está se demorando. E aqueles homens lhe pegaram pela mão. Aqui eu vejo assim os anjos como se impacientaram com ele. E pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Chegou uma hora que eles disseram assim, cara, eles pegaram ele, simplesmente pegaram e arrancaram eles do lugar. Porque eles estavam presos, presos na sua vidinha, naquilo que era a coisinha deles, né? Eles não conseguiam sair. Eles estavam
andando em círculos dentro da casa, buscando, será que levamos isso? Será que levamos aquilo? O que que a gente faz? Aí agora vai destruir a minha amiga e o meu amigo. E aquele negócio que a gente tava pronto para começar, e o meu novo namorado, e a minha. Cara, é, meu Deus. Sendo-lhe o Senhor misericordioso. Olha o trabalhão que Lot, o primo Lot, né? Ele tá parecendo mais um primo do que irmão aqui, né? O primo Lot está dando, cara, para os anjos de Deus, cara, né? Já teve a intercessão de Abraão por causa dele, né? E agora os anjos estão tendo uma dificuldade para tirar o cara da cidade, mano, do lugar que vai ser destruído completamente. Nós sabemos o tamanho da destruição. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. Dizer, vai, o pau vai quebrar, mano, o mundo vai acabar. Essa cidade vai sumir, mano. Cara, o negócio você não tem ideia do que vai acontecer, mano. Então não olhe para trás. Não pare. Corre, mano, corre. Anda, larga, vai leve, mano, vai leve. O Senhor, tipo, o Senhor tá te tirando, ele vai cuidar de você. Solta essas coisas aradas. Tá tentando pegar aí o notebook, tá tentando levar né, a TV nova, tá tentando levar porra, cara, vai, mano, vai pro monte, né, para que você não pereça. Aí ainda tem, maluco, velho. E Ló disse: ora não, meu senhor. Eis que agora teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste tua misericórdia. Vou falar até mais devagar, né? Que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho te aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar, insignificância. E aí saiu o sol sobre a terra. Quer dizer, só estavam esperando isso. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Fogo e enxofre. Não foi um foguinho. Não foi um foguinho, irmão. Cara, fogo e enxofre. Quer dizer, o final dos tempos, cara, o juízo de Deus, cara, vai vir numa pauleira quando você lê o Apocalipse, mano, e vê que os homens, os governantes, todos os homens da terra vão se esconder nos buracos nas montanhas. Você imagina os grandes políticos desse mundo que se acham correndo, velho, com seus ternos já tudo esfarrapado, cara, tentando buscar um buraco para se enfiar a cabeça na terra, porque, cara, o fogo tá pegando na cara, no sapato, velho. Cara, vai ser pauleira, fogo e enxofre. Aqui do lado direito, você vai ver aonde se acredita ser hoje, né, o que restou de Sodoma e Gomorra, né? Muitos acreditam que ainda tem um pouquinho dessas formas aí, é um pouco do que tem nessa região lá, que pessoas dizem que tem formas muito várias, são várias fotos que você diz assim, cara, parecem cidades, parecem torres, né? Parecem partes do que era realmente uma cidade, né? Que virou, você não consegue mais reconhecer, não consegue mais reconhecer janela, não consegue, a pedra parece que derreteu. É incrível, os caras encontram bolas de enxofre, né, ao redor desse lugar.
bolas de enxofre ao redor desse lugar. É algo incrível. Tem vários vídeos na internet de pessoas, cara, mostrando, cara, desde arqueólogos até pessoas turistas, né? É, vá, tavet isto miaharaiv. E a mulher olhou para trás. Vatari nitziv melach. E ficou convertida numa estátua de sal, né? Quer dizer, a mulher olhou para trás, cara. Aqui ela olhou, ela desejou, ela 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 olhou com cuidado, né? Ela teve um cuidado. Eu vou aqui abrir a Torá. Eu fiz uma pequena anotação, né, nesse texto que diz, cara, ela a palavra, né, e olhou para trás, né? Ela considerou com prazer, com favor ou cuidado, né? Então, a palavra aí no original, né, é vataver, taver, a palavra taver, essa primeira palavra aqui no canto direito, né, o circular, taver, né, com T, B e T de novo, taber, né? Ela considerou com prazer, favor ou cuidado. Ela teve cuidado com aquilo que Yeshua disse, cara, não cuideis com a vossa vida, com o que é a vez de comer ou de vestir, né? Ela cuidou, né? Ela olhou para trás, cara, né? E isso fala de uma vida interior que está sempre buscando as coisas, né, do passado, as coisas que eram melhores, porque aquele tempo era bom, porque aquele emprego era bom, porque aquela casa era boa, porque aquela igreja era boa. Nossa, aquele tempo que a gente fervia, cara, era bom, cara, olhou para trás, né? E foi convertida numa estátua, num pilar de sal, né? É muito interessante que isso que é um pilar, né? Que muitos acreditam que que esta é a mulher de Lot, né? Ela foi transformada num pilar, né? Essa foto é lá dessa região também, né? Tem um lugar que tem algumas fotos de outras posições que ainda parece mais ainda uma mulher e que para mim ela se torna um monumento. Quando a Torá fala um pilar, ela é um monumento à apostasia, para que nós olhemos para isso e percebamos que a pessoa, quando ela olha para trás, ela fica estagnada e ela para naquilo e morre, né? Ela não consegue mais caminhar, ela fica presa nas coisas do seu passado, sejam bens, sejam traumas, seja o que quer que seja, ela não deveria olhar para trás. O para trás o Senhor estava queimando no fogo, estava destruindo com enxofre, com fogo e enxofre. E ela olhou para trás, né? E aí Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E Abraão estava de madrugada orando, estava lá diante do Senhor. E quando ele se levanta, ele olha para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Quer dizer, isso vai acontecer. O justo vai permanecer naquele lugar onde o Senhor o plantou, né? Ele vai permanecer, ele vai se mover quando o Senhor queira que ele se mova. Ele vai estar sempre num lugar seguro. Ele vai estar diante da face do Senhor, né? Mas ele vai ver toda isso que vai acontecer no mundo, ele vai ver, né? Por isso, permanecer firme, alinhado, não desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque todos os dias são dias de decisões diante do Senhor e uma decisão de estar firme nele
inabalável, colocar todas as coisas diante dele, né? Levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo é a melhor forma de se viver, né? Para que continuemos ali vivendo, né? Discernindo, afiados, sem cegueira, com os olhos que estão enxergando tudo, com os ouvidos destampados, né? E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara, né? Então, você veja, lembrou-se Deus de Abraão, não de Ló. Então, muitas vezes a gente pensa assim, os irmãos crentes, tudo desalinhado, tudo virado, tudo errado, véio. Cara, o Senhor tem misericórdia por causa de Abraão. Tem misericórdia deles por causa de Abraão. Mas não são esses que constroem. Esses muitas vezes só estão dando trabalho. Então temos que pensar na nossa vida quando é que muitas vezes na nossa infância, na nossa criancice, nós só estamos dando trabalho para os anjos de Deus, para os irmãos que têm que se levantar em intercessão, né? Pelas nossas vidas, porque nós estamos nos colocando em apuros, porque muitas vezes estamos desalinhados, estamos buscando caminhos que não são de Deus, estamos ferindo princípios. Nós temos que passar de uma coisa para a outra. Nós precisamos, durante um tempo na nossa vida, isso é aceitável, né? Enquanto o Senhor diz que perdoa o tempo da ignorância, mas quando passa o tempo da ignorância, né, e ainda permanecemos ignorantes, aí nós temos um problema, né? Bonitinho ver o menininho de 2 anos tirando a fralda, né? Fazendo xixi no tapete novo, né? Ah, mas ele é pequeno, né? Agora duro o meninão de 15, 16 anos, cara, fazendo xixi no tapete, né? Tem alguma coisa errada, não tá certo, né? Então, já não é mais bonitinho, né? O tempo da ignorância passou, né? Você tem que saber, você tem que ter consciência, né? E subiu Ló de Zoar. Lembra que Zoar né, insignificância. E habitou no monte. Olha, antes ele não queria ir para o monte, ele quis ir para Zoar. Agora ele subiu de Zoar e habitou no monte. E as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna ele e suas 2 filhas. E no final das contas ele pede, ele negocia, no meio do fervo, no meio do mundo está acabando. Ele negocia com os anjos de Deus, ele negocia com o Senhor, ele diz: me mande para aquela cidade. E depois que ele vai para aquela cidade, temia habitar na cidade, né, de Zoar. Será que ele temia a insignificância? Né? O que aconteceu? Habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Né? E aí, por fim, nós temos a descendência de Lot. Né? A ótima ideia das filhas de Lot. Né? Ótima. Nossa, uma super ideia que elas tiveram. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Aqui a palavra entre a nós é a palavra bo, que nós vimos lá atrás, entrar nela. Ela não está falando mais de casamento, ela está falando, a ideia dela aqui é uma ideia de um tipo de relacionamento de perversão, né? Como uma prostituição, né? Entrar a nós. Você vê como elas estavam com a mente completamente distorcida, né? A mulher já virou estátua de sal. E as filhas que conseguiram não olhar para trás, mas elas têm uma ideia perversa, né? Uma ideia pervertida, uma ideia é, é, de ter filhos do próprio pai. Né? Vem, demos de beber. E aqui é interessante que no versículo 31 ele fala segundo o costume de toda a terra. Né? Quer dizer que toda a terra de Canaã tinha esse costume.
né? De que se não tinha, se a pessoa não tinha filhos, não conseguia filhos com outros homens, não tinha um marido, alguma coisa, elas tinham filhos, elas se entregavam ao próprio pai, né? Então vem, demos de beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E elas têm uma ideia pelo pai. Elas começam a colocar ideias na mente do. Elas querem que. Elas estão decidindo pelo pai, né? E aí o grande porre, né? Porque só pode ser um grande porre, porque é inacreditável, né? E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Eu fiquei pensando, falei assim, cara, meu Deus, que vinho poderoso esse, velho. Esse, olha, esse vinho devia de ter miconha nele também. Não é possível. Chá de cogumelo, devia de ter alguma coisa muito forte. Porque, cara, pra tomar um porre nesse nível de você não sentir nada, cara, essa galera trouxe. Eles estão pior que não é, velho, né? Como essa galera é, né? Porque, cara, que vinho é esse, velho? Que o Noé ficou doidão na tenda. Aqui eles tomam um vinho, cara, que o cara não sente quando ela se deitou nem quando se levantou. A filha, ó, aqui não fala que teve sexo. Diz que se deitou com seu pai, né? Só pra gente lembrar de como a Torá muitas vezes ela ameniza as frases. Ela deitou-se com seu pai, mas nós sabemos que aqui que ela teve sexo com seu pai, né? E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Segunda noite de cachaçada, né? E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Caraca, velho. Cara, que coisa nervosa a vida do Lot. Aonde a vida dele, o fim da vida dele, né? Porque aqui ele tá chegando, tá acabando a história de Lot na Bíblia. E olhe como ele está acabando. Como as escolhas de Lot, né? De um justo sem discernimento, de um justo desalinhado, né? De um primo aí, né? Um irmão que parece mais primo, né? É, como aconteceu com ele. E a primogênita deu à luz um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Então, Moab, Av é pai, Moab, né? É o pai dos moabitas, né? E a menor também deu à luz um filho e chamou o seu nome Ben-Ami, filho do meu povo, né? Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, um é filho do meu pai, né? E o outro é filho do meu povo, né? Uma até reconheceu que era filho do pai mesmo, né? Ela foi até um pouquinho menos pior, né? E outra falou assim, esse aqui foi direto, né? Não, vamos dar filho para o nosso povo, né? O grande problema é, só para a gente encerrar, né? É que Moabe e Amon, né? Os moabitas e os amonitas se tornaram uma das maiores pedras de tropeço na história de Israel até hoje, até durante toda a história, né? Até hoje não, mas durante toda a história de Israel na terra, eles foram assim uma pedra de tropeço, né? Junto com Edom, que vem um pouco mais tarde, né? Se nós voltarmos ali no mapa, né? Você vai ver que aonde fica Amon e Moabe, né? Só para você se localizar, né? E ver ali, aqui do lado direito no mapa, você vai ver aqui em cima Amon, né? E aqui embaixo Moabe, né? E embaixo ainda Edom, né? Que era de Esaú, né? O povo que saiu de Esaú, Moabe
e Amon das filhas de Lot, né? Então você veja, Israel estava cercada por povos, cara, que eram tipo tudo primo, irmão, né? Tudo povos, cara, que estavam é, muito próximos deles, que foram gerados por pessoas que eram da fé, né? Então é algo assim muito louco a gente pensar que de pessoas que têm fé ou que foram considerados, por exemplo, justos, mas que produziram tanta coisa ruim, tanta coisa terrível, né? Então, encerramos aqui essa parte de Sodoma e Gomorra. Todas as cidades ao redor foram destruídas, né? Sumiram, viraram pó, né? Até hoje o pessoal tenta achar. O mar, que era um mar saudável, se tornou um mar morto, né? Eu estive lá. Você põe a mão no fundo, assim, em vez de você trazer areia, você traz sal grosso. A mão fica cheia de sal grosso, branquinho. É impressionante. Não tinha vida alguma. 11 vezes mais sal do que qualquer outro oceano na Terra. Né? Não tem vida, não tinha vida. Agora os estão dizendo que a vida está começando a voltar. E acredito que isso é o cumprimento da profecia bíblica de que o Mar Morto se tornaria saudável novamente, né? Então, mas tudo aconteceu ali porque a destruição foi tão imensa, né, que anulou a vida de todo lugar ao redor, né? E assim serão os últimos dias, o juízo, é, estamos nos caminhando rapidamente, né? Então, na próxima parte, regiões celestiais, parte 12, Abraham levanta-se do seu lugar, né? Provavelmente porque viu. é, o próximo versículo fala que Abraham viu, né? Que ele se levantou e viu a fumaça, né? Ele pode realmente ter pensado que Lot foi destruído, né? E ali ele ficou tão abalado com isso, assim, com essa destruição, com o tamanho da destruição, que ele sai a andar novamente pela terra, né? E ali ele perde Sara uma segunda vez, né? E também temos o nascimento de Isaac, que nasce e é circuncidado, né? Então, encerramos hoje aqui e, e, e vemos aí até na próxima, nos vemos no próximo vídeo, né? E obrigado por vocês ter visto até aqui, né? E é, que a Shalom do Pai seja sobre sua vida para fixar aquilo que Ele quer sobre o seu coração, sobre sua mente, para trazer algo dele sobre sua vida. Em nome de Yeshua.